7h02. Bom dia, produtor. Terça-feira, 26 de junho. Começamos o programa com imagens da Semana Tabapuã da G, que segue até quinta-feira com a venda relâmpago de 70 reprodutores avaliados pela ABCZ. A realização é da Connect Leilões. Bom dia, Juliana. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos de casa também. E no programa de hoje nós vamos conversar com o consultor de mercado do boi gordo e você vai saber como o pecuarista ajusta o seu planejamento em tempos de dúvidas e indefinições. E vai ver também. De Brasília, as informações sobre a chegada do vice-presidente norte-americano Mike Pence e também sobre o debate que vai ter na Câmara sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde e no meio ambiente. De São Paulo, eu trago informações sobre o processamento de laranjas e a colheita de uva Niágara. E você vai ver que aqui no Mato Grosso, os prejuízos para o setor produtivo são milionários a cada dia que passa, enquanto o impasse do tabelamento do frete não é resolvido. A primeira semana do inverno começa com frio e chuva no Rio Grande do Sul. E qual é a melhor idade para castrar bovinos? É a pergunta de um telespectador de São Paulo e será respondida por um renomado técnico de campo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h04. Hoje é o último dia de expediente da semana na Câmara dos Deputados. O Jogo do Brasil amanhã alterou a agenda da casa e encurtou o cronograma. Vamos à agenda do dia com Catarina Martorelli. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. Hoje à tarde tem reunião da Comissão Especial da Câmara dos Deputados para discutir os impactos dos agrotóxicos na saúde e no meio ambiente e também os meios de fiscalização desses fitossanitários. Esse foi um requerimento de vários parlamentares que convidaram representantes do IBAMA, da Anvisa e do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. E agora, assunto internacional. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, chega hoje ao Brasil para um encontro com o presidente Michel Temer. Na pauta, a questão da Venezuela, mas ele não vai ter como fugir de um assunto que é a separação de famílias brasileiras pelas autoridades migratórias dos Estados Unidos. Catarina Martorelli para o SBA. E de São Paulo, o repórter Gustavo D'Angelo traz informações sobre o processamento de laranjas e a colheita de uva de variedade Niágara. Com a aproximação do início da safra 2018-2019, o processamento de laranjas se intensificou neste mês nas grandes indústrias do estado de São Paulo. Embora alguns volumes de precoces tenham sido recebidos na segunda quinzena de maio, o estágio de maturação ainda não estava próximo do demandado pelo segmento, devido às chuvas abaixo da média nos primeiros meses deste ano. De acordo com o CPEA, o processamento esteve maior para as frutas próprias e de spot na primeira quinzena de junho, enquanto na segunda tem aumentado a participação de frutas contratadas, que tiveram o ciclo de desenvolvimento atrasado em alguns pomares. No momento, as compras no spot nas grandes indústrias paulistas estão entre R$ 18 e R$ 20 a caixa de 40 quilos e 800 gramas, colhida e posta na fábrica para todas as variedades. Já nas processadoras de menor porte, os valores chegaram até R$ 24 a caixa, dependendo do rendimento da fruta. Agora eu mudo de assunto para falar sobre a colheita de uva da variedade Niágara, que começou neste mês na região de Jales, no noroeste de São Paulo, onde o volume deve ser semelhante ao do ano passado, devido ao bom desenvolvimento dos parreirais. Na região de Campinas, a colheita deve se encerrar nos próximos dias.
Dessa forma, Jalles deve contribuir com o abastecimento do mercado dessa variedade até novembro. O pico de colheita deve ocorrer entre agosto e outubro. Para as uvas finas, a safra de Jalles deve começar em julho. Gustavo D'Angelo para o SBA. 7h07. A estação mais fria do ano chegou oficialmente no dia 21 de junho. E uma das regiões que mais está de olho no tempo neste período é o sul, onde o clima é decisivo para a agricultura. Annelise Nicolodi. A primeira semana do inverno começa com chuva e frio no Rio Grande do Sul. Mas a tendência de uma estação mais seca deve se confirmar, viu? Nos próximos dias essa nebulosidade vai embora e as temperaturas vão ficar mais amenas, entre 8 e 21 graus. Para a agricultura, o ideal é que as temperaturas fiquem baixas e que o inverno seja mais seco. É justamente essa combinação de luminosidade e temperaturas mais baixas que vai garantir o desenvolvimento das culturas de inverno, como a aveia, o trigo e a cevada. Annelise Nicolodi, para o SBA. O agronegócio de Mato Grosso sente os reflexos milionários com a paralisação dos caminhoneiros e ainda pesa a indefinição sobre o tabelamento do frete. Valdir Pacheco tem mais informações. Há exatamente 37 dias, os motoristas de caminhão deram início a uma paralisação histórica que parou o país. Ainda hoje, os reflexos continuam sendo sentidos. Enquanto o impasse sobre o tabelamento do frete não é resolvido, empresas estão deixando de transportar mercadorias. Há armazéns lotados de soja por falta de espaço para o milho, que está em plena colheita. Em Mato Grosso, os prejuízos para o setor produtivo são milionários. E a cada dia que passa, o cenário fica ainda pior. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, a paradeira nos mercados de soja e milho é um dos grandes exemplos de como o setor sofre os impactos desta indefinição. Já são mais de 3 semanas sem cotações em Mato Grosso, algo que nunca tinha acontecido no estado. A previsão é de que o impasse permaneça pelo menos até a próxima quinta-feira, dia 28, prazo estipulado pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, para que todos os envolvidos na discussão busquem um consenso sobre o tema. A data foi definida durante a audiência do ministro Fux com representantes dos caminhoneiros e lideranças do setor produtivo, que debateu a tabela de preços mínimos para o frete rodoviário no Brasil. O encontro foi realizado na quarta-feira da semana passada, dia 20, em Brasília. Em nota, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja MT, manteve seu posicionamento acerca do tabelamento de frete, considerado inconstitucional pela entidade. Na opinião da Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, o estabelecimento do preço mínimo fere o princípio de oferta e demanda de mercado, pois cada segmento e região tem diferenças tributárias e características econômicas particulares. Ainda segundo a entidade, o governo federal precisa rever sua interferência na economia, o que acaba por manipular artificialmente o mercado e se torna tão prejudicial para as finanças públicas quanto para a iniciativa privada. Valdir Pacheco, para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. 7h11, vamos até São Paulo para saber como fecharam os mercados do milho e da soja nesta segunda-feira. Sara Kirchhoff. O milho, mais uma vez, abre a semana em queda no mercado físico brasileiro e também no mercado futuro. O milho que vem sendo pressionado aí pela entrada da segunda safra, que está afastando os compradores e fazendo com que os vendedores aumentem a oferta do produto, que acaba puxando os preços para baixo. A queda para o milho nesta segunda-feira em Campinas e região, de acordo com o indicador CPEA, foi de 0,34%, com o valor da saca recuando para os R$
R$17,76. Agora, no acumulado do mês de junho, a desvalorização do cereal no indicador CPEA é de quase 17%. O mercado que também continua bastante travado por causa das indefinições em relação ao preço mínimo do frete, um assunto que deverá ser discutido nesta quarta-feira e, quem sabe, dar vazão aí a uma boa parte desta produção. No mercado futuro também, como eu já citei lá no início, os principais contratos mais próximos para o milho BMF recuaram na primeira sessão eletrônica da semana. O vencimento que teve a maior queda foi do mês de junho, que teve uma desvalorização de 1,23%, recuando para os R$ 36,95 a saca. Contratos com entrega em setembro, também com uma queda acima de 1%, por R$ 36,40 a saca. Contratos com entrega em novembro, também com queda de 1,09%, por R$ 38,28 a saca. Do milho, passamos para o mercado da soja, que também começou a semana vendo seus preços caindo. Isso tanto aqui no mercado físico brasileiro, como também a soja na Bolsa de Chicago, que tem perdas bem significativas ao longo deste mês por causa da tensão comercial entre China e Estados Unidos. Com isso, os principais contratos mais próximos para a soja na CBOT ficam agora já abaixo dos $9 por bushel. O contrato com entrega em julho, por exemplo, que recuou 2,24% neste início de semana, aparece com o valor de $8,74 por bushel. Contratos com entrega em setembro também em queda acima de 2% nesta segunda-feira, por $8,85 por bushel. Contratos com entrega em novembro, a mesma coisa, queda acima de 2%, recuando para $8,95 por bushel. E contratos com entrega em janeiro do ano que vem, registrando uma queda de 2,19%, por $9,05 por bushel. Perdas bem significativas mais uma vez para a soja na Bolsa de Chicago. E agora, como eu falei, os principais contratos mais próximos já estão num patamar abaixo dos $9 por bushel. A soja aqui no mercado físico brasileiro também começou a semana recuando no estado do Paraná, de acordo com o indicador CPEA. A desvalorização da oleaginosa nesta segunda-feira foi de 0,69%, com o valor da saca negociada aí por R$ 77,71. No acumulado do mês de junho, a desvalorização é de 3,36% para a soja no Paraná. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. É com vocês. Cotações do bezerro. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. E o cenário do mercado de reposição continua lento. Os invernistas estão afastados das compras, isso de acordo com a análise da Scott Consultoria. Confira. Olá a todos. O cenário é ainda de lentidão no mercado de reposição. Na terceira semana de junho, o que a gente observou é que ainda a ponta compradora, criadores e invernistas, estão afastados das compras de reposição, muito em função das pressões de baixa que o mercado do boi gordo vinha sentindo até então. Na média de todas as categorias, em todas as praças pesquisadas pela Scott Consultoria, entre machos e fêmeas, as cotações fecharam em queda de 0,2% frente à última semana. O que a gente observa é que as fêmeas puxam essa desvalorização, há uma menor liquidez por parte das fêmeas e também as categorias mais zeradas, garrote e boi magro também estão menos procuradas, isso muito em função das expectativas aí do confinamento. A gente observa que o cenário ainda é um pouco incerto para o confinamento, isso está afastando sim os pecuaristas que têm a intenção de confinar. Diante disso, a procura por essas categorias mais zeradas é menor e
pelo outro lado, as categorias mais jovens de machos, quando há negócio, são as que são mais procuradas. Por curto prazo, vale se atentar porque estamos entrando no chamado do período de entre-safra. As pastagens elas estão perdendo qualidade, a concentração, a venda de boi gordo, ela já começa a diminuir, isso porque a oferta está diminuindo, então isso tendencia que haja a troca, né? O pecuarista vendendo boi gordo tendencia o recriador invernista a fazer a troca por animais de reposição e por outro lado também com as pastagens perdendo qualidade, a ponta vendedora, os pecuaristas que têm esses animais para vender de reposição tendem a ceder mais aos preços, então o mercado deve ganhar um ritmo no curto prazo conforme o período de entre-safra for entrando. 7h17, vamos saber como ficou a relação de troca na região centro-oeste do país, começando pelo estado de Goiás. No sul do estado, segundo a Scott Consultoria, arroba R$ 127. Quem vendeu um boi gordo comprou 1,2 boi magro, pesando 12 arrobas, cotado ontem a R$ 1.820. Comprou 1,4 garrote de 18 meses, cotado a R$ 1.500. E comprou 1,7 bezerro, cotado a R$ 1.280 em Goiás. Agora, a relação de troca em Mato Grosso do Sul, tendo-se por base a cotação do boi em Dourados, R$ 127, segundo a Scott Consultoria. A relação ficou assim: um boi gordo para 1,2 boi magro, 1,4 garrote e 1,7 bezerro. E agora a relação no estado do Mato Grosso. Na capital, segundo a Scott Consultoria, arroba ontem a R$ 128. A relação ficou assim: um boi gordo para 1,2 boi magro, 1,4 garrote e 1,7 bezerro, Juliana. E o mercado físico do boi gordo segue com poucas alterações. Confira a análise. Olá a todos. Parte das indústrias iniciaram essa segunda-feira, 25 de junho de 2018, fora das compras, analisando melhor o mercado, analisando a oferta e a demanda, principalmente por esse período que nós estamos de transição, de entrada aí da entre-safra. Entretanto, em algumas regiões a gente já observa dificuldade em comprar bovinos terminados e os frigoríficos começam a semana oferecendo preços acima da referência. É o caso do norte de Minas, que já subiu R$ 5,00 a arroba do boi gordo desde o início do mês. Já em São Paulo, apesar da diminuição na oferta de animais terminados, os frigoríficos conseguem manter suas escalas de abate em torno de 5 a 6 dias e isso vem travando o mercado vem andando de lado. A margem de comercialização dos frigoríficos que fazem a desossa, ela está no melhor patamar desde agosto de 2017, em torno de 30%. Isso quer dizer que se for necessário oferecer preços acima de referência, o frigorífico vai sim tomar essa ação, mas vai depender de como o consumo vai se comportar. Daqui a pouco os preços desta segunda-feira. Agora a Sara traz de São Paulo os indicadores CPEA para os preços do bezerro e do boi gordo. De acordo com a consultoria Agrifato, a perspectiva para essa semana no estado de São Paulo é de preços equilibrados para o mercado do boi gordo e com perspectiva de alta para as regiões onde há menor oferta. Já neste momento, nos estados de Goiás, Mato Grosso, Roraima e Pará, as programações de abates mais estreitas apontam para uma maior dificuldade da indústria em obter a matéria-prima e isso também deverá se refletir em preços mais altos, porque isso não está sendo observado neste momento. O indicador CPEA aponta para uma queda na arroba do boi gordo no estado de São Paulo nesta segunda-feira. A desvalorização fica acima de 0,5%, com o valor da arroba recuando para os R$ 139,05. No acumulado do mês, a desvalorização da arroba em São Paulo é de 2,08%. Para o mercado do bezerro, os preços ficaram mais altos nesta segunda-feira, uma valorização de 0,33%, fazendo com que o preço do bezerro no estado de Mato Grosso do Sul ficasse em R$ 1.144,66 por cabeça. No acumulado do mês, o cenário também é de queda para o bezerro, uma queda mais acentuada de 4,5%. Já no mercado futuro, os principais contratos mais próximos registraram alta para o boi BMF na seção
desta segunda-feira. Os contratos com entrega em junho avançaram 0,36% aos R$ 140,25 arroba. Contratos para o mês que vem, entregue em julho, em alta de 0,14%, subindo para R$ 144,00 o valor da arroba. Contratos com entrega em agosto, em alta de 0,31%, com a arroba avançando para os R$ 146,55. E contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, com a alta mais significativa de 0,5%. O valor da arroba subiu, portanto, para os R$ 150,75. Esse foi, portanto, o fechamento do mercado do boi gordo para esta segunda-feira. Com vocês. Legal, obrigado, Sara. Você viu, o mercado projeta alta nos contratos futuros de boi gordo. Vamos ver agora a cotação do mercado físico desta segunda-feira para uma boiada comum. Preços à vista, livres de fundo rural. Na região sudeste, alta de R$ 1,00 no sul e também no norte de Minas Gerais. No Espírito Santo, alta de R$ 1,00 na arroba. Nas outras praças, preços estáveis. E na região sul do país, sem alterações. Então, os preços permanecerão estáveis. Mesma coisa, Juliana, nas praças de Mato Grosso do Sul e Goiás. Dá uma olhada nos números. Ainda no centro-oeste brasileiro, no estado de Mato Grosso, também não tivemos alterações. Os preços permaneceram aí estáveis. Os números da região nordeste mostram também estabilidade. O que aconteceu também na região norte do país, não houve alterações. Bom, e nós vamos para o intervalo comercial, mas antes convidando a você para participar aqui conosco através do WhatsApp. Nós temos um número, está colocando aí na sua tela nesse momento, é o 67992647810. Você pode enviar sugestão, pergunta, vídeo, foto também do amanhecer na sua propriedade, dos seus animais. Fique à vontade para interagir aqui com o Bom Dia Produtor. Nesta sexta-feira, dia 29, é o Dia do Pescador. Você sabe que nós temos aqui no canal do Boi um programa especial para dedicar principalmente à pesca esportiva. Ele é apresentado pelo Fausto Eduardo, que manda um recado para a gente. Vamos ver. Olá, amigos. Eu sou Fausto Eduardo do programa Caminhos do Brasil. Eu também faço parte da família SBA. E eu quero desejar a todos os pescadores brasileiros, assim como eu, parabéns, muitas felicidades no seu dia, tá bom? Dia 29 está chegando. E quero que você continue fazendo as pescarias memoráveis por esse Brasil, tá bom? E grandes fisgadas por aí, tá? Um abraço meu de Fausto Eduardo e de toda a família SBA. 7h28, horário de Brasília. Nosso assunto é a balança comercial brasileira. Ontem, segunda-feira, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou os resultados da balança comercial da quarta semana do mês de junho. Mais uma vez, superávit. O Brasil exportou mais do que importou no período. Estou aqui com o João Pedro para destacar o desempenho das exportações dos produtos agro. Tudo bem, João? Bom dia, Alguma surpresa ontem com os números? Não, a gente já vai ver? Uma das razões é a economia brasileira que está entrando novamente num período de pré-recessão. E isso faz com que as importações caiam, especialmente bens e capitais, que a maior parte do pessoal que estava pensando em investir nessa confusão que o governo criou de botar um bode na sala com a tabela de frete, com essa questão das eleições entre os populistas e os reformistas, ninguém sabe quem que vai ganhar essa eleição, há uma natural diminuição na atividade do processo, então as importações acabam não subindo tanto. Soja, você teve é o nosso campeão. Vamos ver a soja então, João. Vamos lá, começar pela soja, que é a nossa campeã nas exportações. Nós tivemos a média diária exportada de quase 500 mil toneladas dia na quarta semana. No acumulado, perto de 8 milhões de toneladas, o Brasil já exportou até agora em junho. Temos mais alguns dias úteis nesta semana. Você quando vê é um volume significativo de soja, vamos chegar a 10 milhões de toneladas no mês, somando com o que já foi exportado, estamos falando em 45 milhões de toneladas, só que o Brasil tem que exportar 72. Ou seja, nós temos ainda 27 milhões para exportar.
O Brasil tem que aproveitar essa janela, julho, agosto, porque em setembro começa a entrar a safra americana. O americano tem condições melhores de logística. O único problema chama-se a questão do Trump e a guerra comercial com a China. A China corresponde por 65% das importações mundiais de soja. Então, nesse momento, o Brasil teria que aproveitar esse momento. O prêmio está bom, mas infelizmente a questão de frete está matando. Você tem muitas regiões do Brasil, hoje, por exemplo, o que estão embarcando é o que estava comprado. Não está sabendo negócios novos, ninguém dá preço. Por quê? Porque não sabe qual é o custo que vai ser para retirar esse produto. Um outro fator importante é que agora o Brasil está acordando para a necessidade de ter ferrovias e hidrovias. Você hoje, com certeza, daqui uns 2, 3 meses, nós prometemos trazer ao senhor e à senhora as estatísticas de transporte ferroviário. O primeiro semestre de 2018 vai ser muito maior do que o primeiro semestre do ano passado, 2017. Por quê? Porque os terminais, vamos pegar Mato Grosso, Rondonópolis, vamos pegar Minas, Araguari, vamos pegar Paraná, Maringá, esses terminais que estão recebendo grãos de caminhão, eles estão trabalhando a pleno vapor, ou seja, pelo menos de algum ponto mais próximo do porto, chega até um terminal ferroviário e daí joga no porto por ferrovia. A ferrovia vai aumentar de forma expressiva, não só em grãos, como também em contêineres. Era uma coisa que a MRS, que é uma operadora, vamos falar assim, séria no setor de transporte ferroviário, ela faz tempo que estava trabalhando para fazer a ponte entre o interior do Brasil e o porto, levando e trazendo contêineres. O aumento do transporte de contêineres pela MRS é um dos maiores, acho que uns 30%, 40% em relação ao ano passado. Ou seja, o pessoal está usando o mínimo possível a rodovia, por causa do destabelamento e frete, e passando para a ferrovia. Quem sabe isso incentive, né? Toda crise tem o problema e tem a oportunidade. O pessoal está usando a oportunidade, ou seja, dá para fazer isso aí. Vamos ver rapidamente a tela com os números do milho exportados na quarta semana. Milho, estamos num período ainda de colheita do milho de segunda safra, né? Mas o volume diário foi 5.500 toneladas, no acumulado 87 mil toneladas, alta de 100% na comparação com a média diária do mês de maio e queda de 80% na comparação com junho do ano passado. Estamos falando na média diária. O preço que está no Porto, 39, por mais que o pessoal tenha fechado o câmbio antecipado, o preço melhor antecipado, entre 42 e 43, se você pagar a tabela de frete hoje, ele é inviável, mais de 1.000 quilômetros do Porto é inviável. Ele mata, o transporte pesa muito, ele chega a pesar quase 40% do valor do produto lá no Porto, só o transporte. E outra coisa, os nossos terminais não têm condições de receber simultaneamente soja e milho. No período normalmente, que vai de janeiro a julho, eles recebem só soja e embarcam soja para a partir de julho começar a embarcar, a partir de julho, agosto, embarcar milho. Nesse momento que o Mato Grosso, que vai ser o maior exportador de milho com certeza absoluta, deve exportar alguma coisa por volta de 17 milhões de toneladas, ele vai usar muito a hidrovia do Tapajós, vai levar de caminhão até Miritituba, de lá vai jogar em barcaça e as barcaças ou em Barcarena ou em algum outro ponto de transbordo vai passar para navio oceânico. Nós temos 25 milhões para exportar de milho, é muita coisa. Vamos ver as carnes agora, começando pela suína. Na quarta semana, a média diária foi de 1.600 toneladas, no acumulado 25.800 toneladas, queda na comparação com maio de 17% e queda maior, 37%, na comparação com a média diária de junho. Vamos ver já frango, emendando a quarta semana. A média diária de embarques da carne de frango, 12.500 toneladas, quase 200 mil toneladas já exportadas até agora, na comparação com a média dia de maio, queda de 16%, e na comparação com junho, 23% de queda, João. Frango, o nosso maior exportador, a BR Foods, está com 20 plantas embargadas, vai demorar para voltar. No momento hoje, a carne de frango paga mais no mercado interno. Aqueles 70 milhões de pintos que morreram por questão de não conseguir transportar e não tinha ração para chegar até os aviários, está fazendo falta agora. Nós comentávamos isso na época, olha, daqui 42 dias você vai refletir na oferta de carne de frango. Então, essa carne de frango que está hoje no mercado,
Normalmente ela poderia ter sido exportada, mas como o preço está melhor no mercado interno, deve estar jogando para o mercado interno. Agora o Brasil precisa urgentemente reativar essas exportações de frango, porque nós temos um potencial de produzir 14 milhões de toneladas. 14 milhões. Senão cada um vamos igual rabo de cavalo, crescer para baixo. Para baixo. Carne bovina agora deu uma pequena recuperação, mas ainda abaixo da média diária de poucas semanas atrás. 5.600, 5.700 toneladas. Agora caiu para 2.100 e na quarta semana subiu para 3.100 toneladas a média diária. No acumulado, 48, praticamente 49 mil toneladas, longe do que já exportamos no período bom deste ano, 117 mil toneladas, com poucos dias úteis ainda restando. Não vamos chegar nem a 60, provavelmente, não é, João? Não, capaz dessas semanas, né? Porque quando aumentou de 3.100, a média dos 20 dias, ou seja, ele compensou um pouquinho aqueles 2.100 que nós exportamos. Olha, pessoas que entendem do assunto me informaram que um dos problemas é a questão do transporte, ou seja, a dificuldade de levar contêineres e trazer contêineres. Com essa confusão que deu do transporte, desequilibrou. É um sistema que funciona azeitado, ou seja, você levava os contêineres e trazia os contêineres vazios que tinham chegado já. Com essa confusão toda, atraso no desembaraçamento dos navios, etc., atrapalhou muito o processo. Agora, frango, nós precisamos reativar pelo menos essas 20 plantas da BR Foods. A BR Foods agora está com um cara bom, Pedro Parente. Ele conseguiu botar a ordem na Petrobras. Vamos ver se ele põe a ordem na BR Foods também, que a BR Foods pisou na bola muitas vezes e é uma pena, que é uma empresa grande que tem uma participação muito importante no mercado nacional. Obrigado, João. Bom trabalho, Zé. 7 horas e 36 minutos. Vamos voltar com você aí dos estúdios, Juliana. Com 18 votos a 9, a Comissão Especial da Câmara aprovou nesta segunda-feira à noite o relatório do deputado Luiz Lishmori, que muda a legislação sobre os defensivos agrícolas no país. O projeto, que veio do Senado, mobilizou ruralistas e ambientalistas. Agora, o projeto vai para o plenário da Câmara Federal. Veja com Catarina Martorelli. As discussões começaram ao meio-dia e não foram poucas. Em muitos momentos, a bancada ruralista e a oposição bateram boca. Deputados que são contra a aprovação do projeto usaram levantamentos de órgãos como Anvisa e Instituto Nacional do Câncer para justificar os malefícios dos agrotóxicos à saúde do brasileiro, caso o relatório fosse aprovado. As tentativas de votar vêm desde abril e somente no fim da tarde o parecer do relator, deputado Luiz Lishmori, foi votado e aprovado. Os ruralistas seguiram com a tese de que o projeto não traz veneno para o prato do brasileiro, mas melhora a legislação e permite mais tecnologia para o produtor. O que nós queremos é modernizar, é usar moléculas que já são usadas em outros países e que a nós aqui ainda não é permitido por uma burocracia. Catarina Martorelli para o SBA. E ontem, no programa Pecuária BR, o Jorge Zaidan, apresentador aqui da casa, e também o João Pedro Cuti Dias, conversaram com o consultor de mercado da Boviplan, Rodrigo Paniagua. O assunto, o atual cenário da pecuária de corte no país. Acompanhe. Agora, informações de mercado pecuário. Mas antes, vamos falar do milho, porque o milho é base para a alimentação dos animais em confinamento, por exemplo. Na semana passada, nós tivemos uma queda no preço do milho, algumas razões, o impasse no tabelamento do frete e outras também para que houvesse essa queda. Será que o milho vai voltar a subir? Nós já ouvimos consultores aqui dizendo que sim, que por causa da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, o preço das commodities hoje em baixa, soja, milho, vai subir lá na frente. E o mercado do boi gordo, com os preços baixos do milho, vai se aproveitar? Vai ser bom para o mercado do boi gordo? São respostas que a gente vai procurar. Agora, estamos aqui com o consultor da Boviplan, o Rodrigo Paniagua. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, boa noite a vocês e seus telespectadores. É um prazer estar com vocês novamente aqui. Muito obrigado pela sua entrevista. Estou aqui também com o João. João, faça as honras da casa. Vamos começar com você. Vamos lá. Rodrigo, hoje o MDIC divulgou as exportações do mês de junho,
3.100 toneladas dia, muito abaixo da média que nós vínhamos praticando até abril. Nós chegamos a praticar 5.500 toneladas dia. Até que ponto essa parada dos caminhoneiros está repercutindo nas exportações de carne bovina? Olha, eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Nós estávamos conversando hoje mesmo com alguns produtores, né? E a preocupação maior e aí, estava represada, não estava essa boiada, né? E sim, tinha alguma coisa represada realmente, não tinha como trafegar, estava represada. Mas acredito que não tenha mais isso. Acho que hoje tem muita importância nessa questão, os locais que estão chovendo, onde choveu, estendeu a chuva e tem gado, né? Eu estava conversando com alguns pecuaristas, nossos clientes, e estava verificando qual é a real aí em relação à escala de abate. No norte Tocantins, nós temos coisa de 14 dias de escala. São Paulo, 7 dias. Rondônia, sul de Rondônia, 3, 5 dias. E aqui no Mato Grosso do Sul tem gente ligando para o produtor e tentando fechar com 20 dias, 23 dias. Então, assim, temos boi bastante no MS ainda, no norte Tocantins, mas no geral, Bahia, Goiás, São Paulo, as escalas estão bem curtas. Então, não tem tanto boi solto, assim, vamos dizer assim, para embarque, né? Mas a grande questão que o pessoal argumenta é que você teve um estoque represado nos últimos 4 anos, especialmente de fêmeas. E agora essa fêmea estaria com os preços do bezerro, com a situação atual e pela ausência de pasto, essa fêmea estaria indo para o mercado. E esses seriam os fatores que estariam esticando as escalas. Eu estou ouvindo também que está aumentando o abate de fêmeas, né? Essa pode ser uma possibilidade. Mas, por exemplo, na semana passada, tinha frigorífico querendo buscar fêmea a 700 km de distância. Então, assim, não tem tantos animais. Fêmea assim. macerada ou novilha? Fêmea novilha. Nesse caso dos 700 km, que eu fiquei sabendo, esse caso específico, 700 km. Mas, olha, 700 km é uma distância razoável. Se está indo buscar longe... é muito boa, por isso que eu te perguntei, porque a novilha hoje, jovem, é valorizada, né, no mercado. Eu acredito que é mais para conseguir preencher as escalas, essa tentativa de alguns frigoríficos, grandes frigoríficos, em tentar jogar para frente, para fechar, tentando segurar alguma alta, uma próxima alta, eu acho que está fazendo está criando esse impacto também. Entendi. Essa oferta que estava represada, então, já foi escoada. Hoje eu ouvi do João, que ouviu de alguém também dizendo que as quedas nas exportações de carne bovina do Brasil, que até pouco tempo eram de 5.100, 5.400 toneladas por dia, caíram agora para casa de 2.100, 2.700, agora 3.100 em junho. 3.100 na 4ª semana de junho. Essa queda das exportações teria sido um reflexo da falta de caminhão, por causa do frete, para levar a carne até os portos. Você tem alguma informação desse nível? Como eu disse, com exceção de algumas praças, nós temos escalas curtas, né? Então, assim, tá faltando esse boi. Algumas praças, como Mato Grosso do Sul, Norte Tocantins, tem boi à vontade, por assim dizer, porque as escalas estão longas, né? E existe essa questão do atraso no confinamento. Essa pode ser uma explicação. Boi bem acabado, como atrasou o confinamento por conta do frete, né? Ou seja, o milho estava muito alto, o pecuarista ficou pensando, vou comprar, não vou, o que eu faço? O preço disparou, quem queria comprar também não conseguia trazer. Então a gente tem um atraso no confinamento. Então essa primeira saída de gado de confinamento está atrasada. Agora, esse segundo tomo do confinamento, que agora que é o que normalmente é o maior volume, com os preços que estão o milho agora, mesmo com a dificuldade de comprar, porque há uma queda de braço entre o produtor e os compradores, em função basicamente da questão do preço do frete, do custo do frete. Você acha que vai manter o mesmo número de animais confinados nesse segundo tombo aí? Há uma expectativa de um número menor de animais, só que a discussão está muito grande, assim, ninguém tem um número seguro a respeito disso. Há pessoas falando em 10%, 20%, mas está muito, vamos dizer assim, nós estamos vendo um momento de transição, está muito solta a informação. Ninguém tem uma informação segura a respeito disso aí, de qual realmente o número de animais que vão ser confinados. Essa questão da queda do milho é clara, né? Tanto no mercado internacional como no mercado interno. Né? Só que é o seguinte, o produtor do milho não quer vender o milho. Né? Muitos fecharam até negócios já antes, e aí o preço, por conta do tabelamento, subiu, e aí fica difícil, quem não quer entregar.
E, vamos dizer assim, está havendo um represamento de milho nas fazendas também. Vamos ver se os armazéns, quanto tempo vai aguentar. Onde não chove, né? O cara consegue estocar no tempo, por assim dizer, ou em silo bag. Mas os armazéns não. Mato Grosso é uma questão de hábito, já o pessoal armazenado ao tempo. Não, eu estava comentando, nós fizemos uma entrevista com um produtor do Mato Grosso na semana passada, e ele comentou conosco, ele tinha soja no armazém, ele tinha vendido a soja e o comprador não pôde retirar, por questão de frete. E aí ele começou a colheita do milho, o que está acontecendo? Ele está tirando essa soja, colocando em silo bag para abrir espaço para entrar o milho no armazém. E veja bem, como está o frete, né? Eu escutei alguns produtores essa semana, no final da semana passada, e o custo está em torno de 20% a 40% a mais do frete por conta do tabelamento. 20% para quem está mais perto dos portos, por assim dizer, e 40% para quem está mais longe, né? E esse preço impacta direto no preço do milho para quem está vendendo, né? Milho é um negócio barato, né, Rodrigo? Qualquer impacto no frete impacta muito no valor total. Hoje, 39 no porto, se você for pagar 240, vamos pegar Mato Grosso do Sul como exemplo, for pagar 240, está pagando mais de quase R$15 por saco, só de frete. No milho puxa mais do que puxa na soja, né? Vamos dizer assim, o impacto porque proporcionalmente a soja é mais cara, diminui um pouquinho mais o frete. E no confinamento o milho é fundamental, né? É o principal ingrediente do confinamento e ele pesa muito no custo de produção. Mas se você observar o preço que está hoje, ainda compensa você fechar boi com o preço que está hoje, pensando no mercado futuro. Se você olhar para o mercado futuro, nós temos uma elevação de R$10, né? É um valor considerável de aumento. Não sabemos se há um espaço para crescer tanto assim. Esperávamos, por exemplo, que com a Copa do Mundo houvesse um aumento de consumo. Andei conversando com o pessoal de frigorífico, olha, essa Copa, por enquanto, não decolou o consumo de carne. Então, assim, talvez, há uma expectativa, talvez a questão das eleições, tal, mas realmente o que está pesando no preço futuro da arroba é o dólar. Rodrigo, vocês, consultores, trabalham fazendo uma avaliação da propriedade, depois um planejamento e depois o acompanhamento da execução. Isso faltando combinar com os russos, né? Porque o tanto de situação emergencial que acontece, vamos falar de greve, por exemplo, como é que vocês têm que mudar, de repente, o planejamento? Como é que está essa rotina hoje de um consultor de pecuária? Ela tem sido muito alterada em função desses acidentes de percurso? Nós estamos fazendo conta como nunca. Então, assim, já fazíamos normalmente, mas agora a gente faz conta direta. Todo dia tem, olha, mas e se fizer assim, fizer assado, tal? E a gente está procurando alguns alimentos alternativos também, né? Mas é complicado, não é toda região que tem essa grande disponibilidade. Por exemplo, São Paulo, né? Minas Gerais, sul de Minas Gerais, norte do Paraná, até Mato Grosso do Sul, algumas regiões. Mas o que aconteceu na prática foi o que eu falei agora há pouco, né? A gente os produtores acabaram atrasando um pouco a entrada dos animais de confinamento, acabaram trabalhando com uma dieta de menor desempenho, ou seja, com menor quantidade de concentrados, um pouco mais de volumoso, empurrando um pouquinho com a barriga essa questão dos custos da dieta por conta dos concentrados, especificamente a questão do milho. Agora, quando você olha o mercado, nós tínhamos ano passado, era um preço commodity, era mais ou menos igual para todo mundo. Hoje, quando a gente escuta, conversando com o pecuarista, uma diferença muito grande entre a oferta de preço em termos de, às vezes no Mato Grosso, no ano passado, na época, no segundo semestre, chegou a se pagar quase o preço de boi de São Paulo, lá no Mato Grosso, boiadas boas, bem acabadas e tal. Esse ano está repetindo a mesma situação, não está se comoditizando o preço, está havendo uma alteração de preço para mais, normalmente, em termos de qualidade dos animais? Olha, eu acredito que está muito cedo para a gente falar isso. Porque, por exemplo, Minas Gerais está encostando o preço de São Paulo, né? É o termo que estamos usando agora no momento. Mas a situação de transição, como eu disse agora há pouco para vocês, está causando essa confusão e por isso essa quantidade enorme de contas que a gente está querendo fazer para cada região é um modelo diferente, né? Então eu acredito que assim, até a primeira quinzena de julho a gente vai ter muita dúvida sobre preços e quantidade de animais. Mas eu acredito que ao começar a segunda quinzena de julho, nós vamos ter muito mais informações históricas. Esse tumulto todo vai estar, vamos dizer assim, menor, né? Do impacto todo da greve dos caminhoneiros no negócio pecuário também. Mas tão perto, você acredita que em tão pouco tempo já teremos as nuvens se dissipando no cenário? Para quem tinha que confinar o bovino, tem que fechar logo, não dá para segurar mais nas pastagens como aconteceu, né? Então, assim, aquele produtor que tem conta para pagar, precisa fechar o boi, ele vai ter que, se não der a conta não ficar tão boa como estava antes, né? Lá para março, por exemplo,
talvez ele vai ter que aceitar uma margem menor. Ou não botar os bois no confinamento. E aí sim a gente tem uma informação mais segura de quantos bois vão estar confinados. Por isso que eu disse que está um pouco confuso no momento para a gente definir, assim, bater o martelão. É tantos por cento a menos de bois confinados ou não. Certo. Aquele que tem que confinar, o pasto não suporta mais. Né? Nós estamos na fase seca agora. As pastagens estão secando, a qualidade não é a mesma, nem a quantidade. Então é muito complicado você insistir nisso se você tem quanto para pagar. 7:50 no horário de Brasília. Você viu a entrevista exibida ontem no programa Pecuária BR. Começa às 5:50 no horário de Brasília aqui pelo Canal do Boi. Nós voltamos ao vivo para responder a dúvida de um telespectador. É o José César Ferraz, que mora em Cunha, no interior do estado de São Paulo. A dúvida dele é sobre castração de bovinos. Qual é a melhor idade? Aí está a dúvida dele. Qual é a idade correta para a castração de bovinos? A lua interfere no processo? Ele mandou a pergunta pelo WhatsApp do Bom Dia, que está aí na sua tela, o 67 99264 7810. Isso tem sido cada vez mais comum aqui no programa, viu, Diogo? O telespectador ligar fazendo perguntas. O Diogo, ele é médico veterinário da Zoetis Bopriva, que é uma empresa parceira comercial nossa, e aqui gentilmente vindo ao programa para responder a dúvida do nosso telespectador. Diogo Carvalho Oliveira. Muito obrigado, Diogo. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos. Bom, vamos responder então. O que nós podemos responder para o José César? Bom, quanto à idade de se castrar esse animal, o bovino macho, o principal ponto que tem que ser levado em consideração é qual é o objetivo para aquele lote. Com que peso esse animal vai ser abatido ou qual mês aquele animal vai ser abatido do ano. E a gente fazer um planejamento especial para aquele lote em específico, né? Uhum. Bom, tem imagem de um dos tipos de castração convencional. A gente entende a castração convencional como a retirada do testículo ou como a aplicação, como é o caso aí, de um produto, eu não sei, que produto que é esse que se aplica no testículo do animal, ô Diogo, para fazer a castração? Existem vários métodos de castração, né? Esse é um dos, esse sim é o que é conhecido como castração química, né? Diferente da imunocastração, onde você não tem injeção de produto em testículo de forma alguma, né? A imunocastração, ela simplesmente é uma vacina que castra o animal, diferente deste método que está sendo apresentado. Tem um outro método que é até mais... você vê, são imagens que ninguém gostaria de ver, né? Já se imagina aí na cena, mas tem a imagem do corte também com canivete, enfim. Aqui o que o nosso telespectador pergunta? O que tem que ser levado em conta para escolher o melhor método de castração, Diogo? Assim, um dos grandes diferenciais da imunocastração é o bem-estar animal. Né? Diferente dos outros métodos, Bopriva é só uma vacina que castra. Ele não tem corte, não tem risco e não tem sofrimento desses animais. Então, o bem-estar animal é considerado de forma muito importante para este método. Ainda voltando ao método convencional, qual é a diferença de fazer a castração antes ou depois da puberdade? Essa é uma questão muito importante, muito interessante, porque assim, nós no Brasil, nós não utilizamos hormônios, né, como existe em outros países. Então, a nossa oportunidade é aproveitar o máximo possível o hormônio, a testosterona do macho natural. Então, quando a gente utiliza a imunocastração, a gente faz um planejamento aproveitando o máximo possível do desempenho desse animal inteiro, utilizando a testosterona natural, e a gente deixa para castrar esse animal com a vacina que castra somente no finalzinho desse período de engorda. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Então, quando a gente faz a castração antes do período de puberdade, você acaba bloqueando e não aproveitando essa testosterona natural. Quando você deixa esse animal inteiro e faz essa castração mais tardia, você aproveitou todo o desempenho, né, deste macho inteiro e
e deixa para colocar o acabamento, pensando em qualidade de carne, somente no final da engorda desses animais. O Zé Cunha não, ele é de Cunha, né? O Zé César Ferraz de Campos, que é de Cunha, São Paulo, ele pergunta, a fase da lua interfere no sucesso ou não da castração? Essa é uma questão cultural, né? Há muito tempo se falou a respeito disso, muitos utilizam esta prática, né, de castrar convencionalmente na lua adequada. E quando você utiliza a Bopriva, a imunocastração, você não corre riscos, né, como hemorragias, como bicheiras e todo aquele problema que pode acontecer na castração convencional. É simplesmente uma vacina na tábua do pescoço, o animal não vai sentir nada, então, seja qual for a lua, ele vai estar respondendo a esta castração imunológica. Tira uma dúvida aqui, a castração, ela aumenta o ganho de peso ou aumenta a camada de gordura que fica... Exatamente, esse é o ponto. Na carne, no músculo. O acabamento, né? Quando a gente faz a castração de um animal, nós temos dois grandes objetivos. O primeiro é comportamento, né? Controlar aquele comportamento agressivo do macho inteiro. E o segundo é pôr um acabamento, é trabalhar com qualidade de carne, né? O macho castrado, seja qual for o método, ele sempre vai ter uma qualidade de carne superior ao macho inteiro, né? Então, este é o grande objetivo da gente trabalhar, é pôr um acabamento nesses animais. O ganho de peso vai ser influenciado? Com certeza, nós estamos falando de duas categorias diferentes. O macho inteiro sempre vai ter produção de testosterona, ou seja, ele sempre vai estar pondo músculo. E o macho castrado, a partir desse momento que ele está castrado, a composição é diferente, ele passa por mais acabamento do que músculo, né? E por isso é que ele acaba tendo um ganho de peso um pouquinho inferior. Quer dizer, nós temos os processos de castração químicos, mecânicos, que é quando se corta o testículo, e temos o processo biológico, que é o que você prega, né? A gente tem visto aqui na nossa programação. Para você, quais são as vantagens de cada processo de castração? Jorge, eu acho que são três principais vantagens. A primeira é que com Bopriva você consegue fazer um planejamento desta castração, ou seja, a partir dessa informação de qual é o peso de abate ou qual é o período do ano que eu quero abater esses animais, é lógico que isso sempre muito bem atrelado à nutrição desses animais, a gente consegue fazer esse planejamento. Então, o planejamento é um ponto muito importante. O segundo ponto importante é que nós vamos ter o mesmo resultado, tão bom quanto, né, da castração convencional, desde que seja muito bem feito. E o principal ponto que a gente vem trabalhando muito é a questão do bem-estar animal. Nós vamos ter um animal castrado nessa fase final da engorda, ou seja, aproveitamos o máximo possível do desempenho do inteiro, né, e no finalzinho nós vamos ter um animal muito bem acabado, só que muito importante, considerando o bem-estar animal sem riscos nenhum com este método. Diogo Carvalho Oliveira, médico veterinário da Zoetis, muito obrigado por ter vindo aqui responder ao nosso telespectador. Um bom dia a todos. Intervalo comercial, daqui a pouquinho tem a semana Tabapuã da G, com uma oferta de 70 reprodutores Tabapuã avaliados pela ABCZ. Nós saímos para o intervalo com imagens externas do Centro de TV do Canal do Boi, emissora do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Até já! Agora são 8h01, horário de Brasília. O Bom Dia Produtor está de volta e segue ao vivo nesta manhã de terça-feira. Durante a apresentação oficial do Rally da Safra, que aconteceu ontem em São Paulo, Walter Pulgo, jornalista aqui do SBA, conversou com o diretor da Agroconsult, André Pessoa, sobre os mercados de grãos e a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Acompanhe a entrevista. André, a produtividade, a produção na safrinha, primeira perspectiva era melhor, caiu muito? Caiu bastante. A gente esperava uma safrinha lá em outubro, quando os insumos estavam sendo comercializados, a soja estava sendo plantada. A expectativa era de que não houvesse uma redução significativa de área e que houvesse uma manutenção do nível de investimento em tecnologia, né?
A gente esperava uma safrinha de 68 milhões de toneladas, um pouco abaixo do ano passado, né? Mas na medida em que a soja atrasou o plantio e depois a colheita, os preços do milho no final do ano estavam baixos, né? Os produtores começaram a rever o seu planejamento, reduziram a área, né? Não de forma muito expressiva no Paraná, no Mato Grosso, em Goiás e Mato Grosso do Sul, mas de forma bastante expressiva no Paraná, né? Também em São Paulo. Reduziram o nível de tecnologia empregado, compraram sementes de menor investimento, diminuíram o stand, economizaram um pouco em fertilizantes, né? Plantaram muito milho fora do calendário ideal, que seria até 20 de fevereiro, então teve muito milho plantado em março e até em abril, né? E não deram sorte com o clima, porque o clima em algumas regiões, como é o caso aí de São Paulo, Paraná, algumas áreas do noroeste de Minas Gerais e sul do Mato Grosso do Sul, durante o período de pendoamento do milho, nós ficamos de 30 até 40 dias sem chuva, né? Então, na fase crítica, onde mais precisava de água. Então, nessas regiões, a produtividade foi muito frustrada, né? Então, ao todo, no Brasil, a gente teve uma redução de uma expectativa que era de 68 milhões de toneladas, muito próxima da do ano passado, e vamos colher 55 milhões de toneladas. Então, foram 13 milhões de toneladas a menos do que o que se esperava lá no início, por conta desses 4 fatores. Some-se a isso a redução da safra de verão. A gente também teve uma redução de área plantada significativa no sul do Brasil e uma queda de produtividade. Então, ao todo, o Brasil, ano passado, produziu 99 milhões de toneladas de milho e esse ano vai ter que se contentar com 82, ou talvez até um pouco menos, né? Porque ainda tem lavouras que estão ainda no processo de desenvolvimento, precisando ainda de um favorecimento do clima. Teve muita lavoura tombada, né, no estado do Paraná com ventos, né? E algumas áreas não serão sequer colhidas, né? Então a gente está com 82 contra os 99 do ano passado, é uma redução muito expressiva. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar da guerra comercial Estados Unidos-China. Alguns analistas dizem que é para se preocupar. O Brasil não teria muitas vantagens com isso. Mas, como você está vendo, para o caso, por exemplo, de milho e soja? No caso do milho, a influência é pequena, não? No caso do milho, a influência é pequena. A China é autossuficiente em milho, importa 3 milhões de toneladas num universo de 250 milhões de toneladas de consumo. Então, não faz muita diferença. Tem um estoque muito grande, então pode prescindir de milho americano. Quase não há efeito aí sobre o mercado de milho, né? Agora, sobre o mercado de soja é diferente, porque os americanos, junto com o Brasil e a Argentina, mas principalmente junto com o Brasil, são os grandes fornecedores de soja para o mercado chinês, né? A China não tem produção própria suficiente para atender o seu consumo, é um grande importador de quase 100 milhões de toneladas por ano, e os americanos ombreiam aí com o Brasil o posto de primeiro exportador para lá. O Brasil tem conseguido a liderança nos últimos 4 anos, mas os americanos exportam um volume muito grande. Então a China não tem como se abastecer sem a soja americana, né? Mesmo que a gente exporte tudo que a gente pode aqui, né, a gente não daria conta de abastecer o mercado chinês nos volumes que eles precisam. Esse ano a gente não tem ajuda, por exemplo, da Argentina, que teve uma frustração muito grande de safra. Então, de fato, o que aconteceu já com os mercados é uma correção muito grande no preço de Chicago para baixo, da soja americana, compensada aqui no Brasil por uma subida dos prêmios. Então, se a gente pega preço de Chicago mais prêmio, a gente está mais ou menos na mesma situação que estava antes, né? Isso é um sinal claro de que os mercados estão funcionando. Do ponto de vista financeiro, eles estão arbitrando essa situação. Do ponto de vista prático de negócios realizados, a gente praticamente paralisou o mercado, né? Não tem uma sinalização clara se essa retaliação a partir de 6 de julho vai estar valendo. Isso exige cautela de onde o novo abastecimento vai ser feito, não da safra desse ano, porque os fluxos seguem ocorrendo da soja que já estava comercializada, mas principalmente do ano que vem, onde a China se abastecerá o ano que vem. A tendência é que a gente fique com uma parcela maior desse mercado, com um prêmio alto aqui e um preço baixo lá em Chicago. Agora, é bom que se diga que a gente não tem só o problema da incerteza lá fora. A incerteza aqui dentro também sobre a precificação da soja decorre da insegurança em relação aos fretes. Qual será o novo patamar de fretes que nós vamos operar para a próxima safra? Aliás, para essa e para a próxima, né? Do que resta dessa e para a próxima. E isso paralisou o mercado. Então
Mesmo que nós tivéssemos uma definição entre o que a China e os Estados Unidos vão fazer nos próximos meses, a situação de frete teria paralisado o mercado aqui. Então a gente tem duas grandes incertezas, uma delas deve se resolver nos próximos dias, a gente vai ter ou não uma decisão de retaliação no dia 6 até o dia 6 de julho, então a gente já vai saber qual é esse cenário, mas a gente segue com uma incerteza muito grande, que é a questão do frete aqui no Brasil, e por enquanto a comercialização da safra do ano que vem está paralisada, tanto na soja quanto no milho, da próxima safrinha. São 8h07, horário de Brasília. O preço do leite pago ao produtor deve terminar em alta o mês de junho em Mato Grosso do Sul. Kaile Rodrigues. A expectativa é que o preço do leite no mês de junho no estado atinja R$ 1,12 o litro. A previsão é do Conselho Paritário de Produtores e Indústrias de Leite, Conceleite. De acordo com especialistas da área, a queda na produção é o principal fator que influencia no cenário altista do setor leiteiro. Afinal, os produtores estão no período da entre-safra. Com isso, verifica-se um volume produzido menor, o que intensifica a concorrência entre as indústrias na captação do leite. O preço previsto para junho supera em 7,7% o valor nominal, verificado em maio de R$ 1,04 o litro. Kaile Rodrigues para o SBA. E agora as informações do nosso parceiro comercial, o Grupo Fascioli. Veja os detalhes com Sara Kirchhoff. Para obter uma alta performance do gado de corte, a Potencial, que pertence ao Grupo Fascioli, que tem quase 50 anos no mercado, tem uma linha específica proteica energética. E o Cássio Custi, que é gerente de vendas da marca Potencial, vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa linha, esse segmento diferenciado. Sim. Então, essa linha é uma linha de alta performance do Grupo Potencial, que ela vem se intensificando aí a cada ano que passa. O objetivo dessa linha é direcionada para buscar o máximo possível de performance, principalmente animais a pasto, né? Então, essa linha ela é dividida em produtos direcionados ao período das águas e produtos direcionados ao período da seca. E também tem, ao total hoje, são em torno de 12 produtos. Nos últimos 6 meses tivemos aí lançamento de 6 novos produtos da linha. E além do período do ano, a linha energética é mais direcionada para o período das águas e a linha proteica mais para o período da seca, nós temos produtos direcionados e balanceados por nível de categoria, né? Porque os produtos eles estão alinhados conforme a exigência de cada categoria. Então, temos produtos direcionados desde cria, né? Vaca, bezerros e a partir de recria e acabamento. Tá? O foco principal desse produto é buscar alta performance de desempenho, né? E conforme a necessidade de cada fazenda. Qual é o objetivo desses novos produtos aí? São 6 produtos novos na linha que foi recém lançados e o produto era buscar um nicho de mercado, uma exigência que os produtores tinham que nós não conseguimos atuar de forma de tal grandeza. Então o departamento técnico estudou aí nos últimos 18 meses e conseguimos chegar a formulações de novos produtos para buscar a necessidade do mercado, né? Cássio, fazendo essa nutrição personalizada, vamos dizer, para cada época do ano, como você está colocando, em quanto que poderia aumentar a performance do animal lá no pasto? Então, o objetivo do grupo sempre é pensar no resultado lá na frente. A gente sabe que se nossos clientes conseguirem buscar altos desempenhos, automaticamente nós vamos crescer com eles, né? Então, alguns dos produtos nós conseguimos buscar em torno de 30% a 40% a mais de desempenho de uma forma tradicional que é feita hoje, certo? Sempre com um custo compatível com a tecnologia utilizada, porque a gente também não tem como usar uma tecnologia, buscar um ganho adicional, mas não ter o custo desse é maior que o benefício. Cássio, para aquele produtor que tem acesso ao grão lá na região dele por um custo bem baixo já atualmente, teria alguma opção também? Sim, então, pensando nesse nicho que cada vez mais vem desenvolvendo, porque a agricultura vem desenvolvendo no Brasil inteiro, vem crescendo, então nós desenvolvemos agora um portfólio novo de núcleos chamado Poten Núcleo, né? São vários produtos com esse objetivo de buscar atender o cliente que tenha milho, soja, sorgo, milheto próximo a um valor mais interessante.
Então esse é um lançamento novo, né, da empresa com esse foco, né, de buscar a dar melhor condição financeira de o cliente fazer um produto de qualidade na região dele, já que ele tem essa condição de comprar esses grãos de forma mais barata. Né? Tá certo, então, Cássio, obrigada aí pela sua participação, o Potencial aí com muita novidade, como eu falei, pertence ao Grupo Facholi, que tem quase 50 anos já de tradição aí no mercado também de nutrição animal. Sara Kirchhoff para o SBA. Agora são 8h12 no horário de Brasília e nós vamos para um rápido intervalo comercial e vamos sair com imagens de um telespectador que nos enviou através do WhatsApp. Você também pode participar, viu? 67-99264-7810. É o Nilson Ademir Guilherme de Matos, que é morador de Araçatuba, no estado de São Paulo, enviou através do nosso WhatsApp aqui do Bom Dia imagens da sua horta, sua plantação. Obrigada, viu, Nilson, pela sua participação. Um grande abraço também a todos aí da região de Araçatuba. A gente volta em instantes. Até já! Hoje, 26 de junho, leilão virtual de produção Fazenda Vista Alegre, às 8h30 da noite no Canal do Boi. Oferecimento Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. 0800 038 1005. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Leilão virtual de produção Fazenda Vista Alegre, 26 de junho, terça-feira, às 8h30 da noite. Em oferta, 50 touros avaliados pelo PMGZ e 700 bezerros e bezerras Nelore para cria, recria e engorda. Venha fazer grandes negócios. Leilão virtual de produção Fazenda Vista Alegre, 26 de junho, terça-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Direto de Araguapaz, Goiás. Vem aí, Leilão do Pecuarista. 29 de junho, sexta-feira, às 14 horas. Em oferta, animais de corte para cria, recria e engorda. Animais filmados e no recinto. Leilão do Pecuarista. 29 de junho, sexta-feira, às 14 horas. Realização Leilo Forte e Gilmar Tatico. Transmissão Canal do Boi. 8h15, horário de Brasília. As empresas que negociam grãos, as tradings, pararam de comprar milho e soja de produtores do Brasil há mais de 3 semanas. A razão é o custo do frete. O Agricultura BR de ontem conversou com operadores desse mercado. Vamos ver. Com relação a negociações, tanto para a soja quanto para o milho, durante a semana nós não vimos nenhuma negociação volumosa por parte das trades acontecerem. Algumas negociações pontuais de mercado interno para o milho, fábricas de rações, confinamento, tem tomado alguns volumes pequenos, mas volumosos com trades a gente não tem visto sair nenhum negócio. Isso devido ao cenário que ainda continua indefinido com relação à tabela do frete, que a gente está aguardando, o mercado está aguardando um desfecho do que vai acontecer com essa situação. Então, de uma forma geral, apesar também do mercado estar num cenário de queda, tanto para o soja quanto para o milho, em virtude dessa guerra comercial China-Estados Unidos, os negócios estão bastante parados na região. Nos portos também a gente tem a informação de que muito pouco está sendo realizado. Então, assim, o mercado está parado e a gente aguarda essas novas definições para ver se o mercado começa a rodar de novo novos negócios.
o depoimento do Hernani Klein, da Klein Agrocomercial, que comentou que realmente o mercado está travado, as grandes tradings que operam no Brasil não estavam ou não estão comprando, fazendo grandes compras já tem 3 semanas por conta da insegurança, do valor que é o de negociação do frete. Aquela greve, a paralisação dos caminhoneiros, como eu dizia para alguns produtores rurais, era extremamente danosa, porque ela não resolvia o problema e criava outros. E agora temos esse fator que está impactando o setor todo, principalmente de grãos, Juliana. O aumento nos preços do frete também reflete na dificuldade do transporte da soja comprada durante os meses de abril e maio, quando o prêmio dos portos dispararam com o cenário da disputa comercial entre Estados Unidos e China, acelerando as vendas dos grãos brasileiros. E nós vamos conversar agora também cedo, assim como fizemos com o Hernani Klein, vamos conversar com Carlos Dávalos, ele que é diretor da Grãos Corretora, parceira aqui da Agricultura BR, traz as cotações de mercado aqui para soja e milho no programa, para saber qual que era o entendimento dele e se ele está vendo esse mercado, principalmente relacionado às grandes tradings no Brasil, paralisado. Mato Grosso do Sul tem 73, 75% da soja já comercializada. Depois dessa nova tabela, o mercado realmente recuou bastante por conta da alta no frete e, consequentemente, abaixando os preços no interior e para o produtor rural. Nesse momento, a gente está enxergando que as melhores liquidez ainda estão na exportação, com boa liquidez principalmente para os terminais portuários em Maringá e principalmente para o porto de Paranaguá e Santos. O mercado interno realmente está bastante abastecido, né, com uma melhor liquidez destinado ainda na exportação, como eu te falei agora. Então, a gente acredita que essa liquidez continua dando, a melhor liquidez continua sendo no mercado exportador, mas, consequentemente, pressionados pelo bom desenvolvimento da safra americana, a gente tem aí um apoio, principalmente em reais, nessa volatilidade cambial. É o que tem sustentado um pouco os preços em reais aqui para o produtor rural do Mato Grosso do Sul. Então, essa tabela de frete tem atrapalhado caminhoneiros, produtores, transportadoras, para a gente entender? Esse frete é um problema. Ele já trouxe esse problema para o soja, que já está colhido, mas o problema pode se agravar ainda mais agora para a colheita do milho, né? Então, você tem uma ideia, nós estamos projetando a safra do OMS em 7,2, com em torno de 23, 24% do milho já comercializado. Então, esse percentual já foi previamente contratado, estimando um frete diferente do que está tabelado pelo governo. Uma situação que trava tudo. Eu acho que as consequências podem ser gravíssimas se o governo não alinhar e deixar mais claro isso para o mercado brasileiro. Você viu aí a opinião de Carlos Dávalos, da Grãos Corretora. Na abertura você viu o Hernani Klein, lá no Mato Grosso, também falando, e o tema, né, acaba sendo muito parecido. Os prejuízos que foram causados pela paralisação dos caminhoneiros, eles vão ser ressentidos por muito tempo. Essa entrega de produto que estamos falando, que está abarrotando armazéns em todos os estados produtores de grãos do país, são grãos que foram comercializados durante o mês de abril e também de maio e deveriam estar sendo entregues durante todo esse mês de junho. O fato é que, se não há segurança em relação a quanto será pago, também não se tem uma ideia do custo que se teve real na cadeia produtiva, principalmente no entendimento da produção, passando pelo transporte até o atravessador que vai levar essa soja até o seu destino final no exterior. Entretanto, essa situação do tabelamento, ela segue em discussão, só que no STF. Lembrando que todas as ações das entidades brasileiras, elas estão suspensas por conta da decisão do ministro Luiz Fux, do STF, que está apreciando se esse tabelamento, teoricamente o CAD já disse que não é legal, mas discutindo a legalidade de se tabelar ou não o frete no Brasil. E enquanto tudo isso acontece, gerando travamento de mercado, a colheita do milho está começando pelo país. No estado do Mato Grosso, o maior produtor de grãos do Brasil, as atividades estão mais adiantadas. Nesta última semana, segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a evolução dobrou, chegando a mais de 12% de área trabalhada.
E agora as informações de um dos nossos parceiros comerciais, as sementes Germipasto. Bom dia para você, Guilherme. Olá, Juliana, bom dia. Bom dia, Zaidan. Bom dia a você que nos assiste. Olha, Juliana, continuamos o nosso assunto, né? Diga-se de passagem, nós vamos até setembro falando sobre compra programada. E hoje nós vamos falar sobre a VDTEC Multi e também a VDTEC Plus. São maquinários específicos para fazerem a distribuição de semente de pastagem. São máquinas elétricas, né, que você tem a oportunidade de colocá-las tanto na dianteira como também na traseira do trator. O legal e o mais interessante de toda essa história, Juliana, é exatamente a economia que ela gera para você. Nós vimos aí na imagem anterior a VDTEC fazendo a distribuição das sementes e na mesma operação, no mesmo trator, a grade niveladora fazendo a incorporação. O intuito de toda essa história é justamente essa, né? Fazer duas operações de um único trator, fazendo com que você tenha a economia de pelo menos uma operação que teria um custo aproximado de 60 a 70 reais por hectare. Isso traduzindo, se você pegar o valor da máquina e dividir por esse valor, nós temos algo próximo de 250 hectares. Isso quer dizer que a cada 250 hectares feito com a sua VDTEC, ela já se pagou, a partir daí é custo zero, e isso pode ser numa safra só, né? Se você fizer aí 250, 300 hectares numa única safra, a gente consegue exatamente se pagar essa máquina muito rapidamente. Além disso, é uma máquina muito precisa. Essa é uma característica que nós fizemos questão que a VDTEC tivesse. É uma máquina, no caso da VDTEC Multi, que regula desde 1,5 kg até 30 kg por hectare. E isso indica, meu amigo, que você pode trabalhar com qualquer tipo de semente. Desde sementes de alta pureza, onde a vazão é menor, né? A VDTEC faz essa pequena distribuição, como também sementes mais sujas, né? Sementes que não tenham toda essa pureza, fazendo com que você tenha uma vazão um pouco maior. Então, sem dúvida nenhuma, são os equipamentos que faltava para você finalizar o seu plantio com chave de ouro, fazendo com que você tenha aí uma melhor distribuição de plantas ao longo do seu terreno, né? E aí está diretamente ligada com disponibilidade de forragem, taxa de lotação e, por último, a rentabilidade da sua empresa rural. O legal também é que todas essas máquinas estão inseridas aí na compra programada Germipasto. Essa aqui é uma grande oportunidade de você fazer a aquisição dos nossos produtos com um custo menor. Por que custo menor? Porque nós estamos exatamente na entre safra no que se refere à semente de pastagem. A Germipasto está colhendo os seus campos de produção e agora que você faz bons negócios. Então não perca tempo, você produtor rural que já dimensionou a sua área, já vinha namorando a sua VDTEC, esse é o momento certo de você fazer a aquisição dos nossos produtos. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local para você que estiver aqui em Mato Grosso do Sul, e aí o segundo número é esse para o resto do Brasil, 0800 647 0050. Se você preferir, aí no nosso endereço eletrônico você encontra maiores informações, tanto das sementes como também das VDTECs. Mídias sociais, né? Tanto Facebook como Instagram, você pode interagir com a nossa equipe, nós vamos ter um prazer muito grande em estar esclarecendo as suas dúvidas que porventura você possa ter. E lá no YouTube, o canal de vídeos da internet, né? Você que quer ver mais VDTEC trabalhando, acesse lá, coloca lá VDTEC, você tem um acervo a toda a sua disposição. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Grande abraço a todos, é com vocês aí. Obrigada, Guilherme. Um abraço para você também. São 8h25, horário de Brasília, e nós vamos para o intervalo comercial, reforçando o convite para você acompanhar do dia 16 a 20 de julho, mês que vem, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde acontece a primeira Campo Grande Expo. O evento vai contar com dia de campo, rodada também de negócios, muitos cursos, palestras e muito mais. É a primeira feira temática para o fomento das formas de integração. Agora você vai ficar com um depoimento e a gente volta daqui a pouco. O meu nome é Alexandre, eu sou diretor comercial da Dimac Campotrato Máquinas. Nós somos distribuidores JCB no estado de Mato Grosso do Sul e nós vamos estar presentes junto com a JCB na Campo Grande Expo de 16 a 20 de julho. Teremos alguns equipamentos presentes na feira, entre eles o lançamento, a escavadeira de 13, 14 toneladas JS 130. Espero a vossa visita.
Com 50 anos de seleção, vem aí. 5º Leilão Virtual CJSA, Condomínio Jorge Sidney Atala. 30 de junho, sábado, às 2 da tarde. Em oferta, touros Nelore e gado de corte meio sangue Nelore Angus. Não fique de fora. 5º Leilão Virtual CJSA, Condomínio Jorge Sidney Atala. 30 de junho, sábado, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Vem aí mais uma grande oportunidade de adquirir genética de ponta da raça Senepol. Leilão Senepol da São José, 1º de julho, domingo, às 2 da tarde. Em oferta, reprodutores, matrizes e receptoras com bezerros produtos de FIV ao pé. Adquira animais rústicos criados a campo. Leilão Senepol da São José, 1º de julho, domingo, às 2 da tarde. Realização MS Leilões. Transmissão Canal do Boi. Pra trocar seu celular é muito fácil, é só baixar o aplicativo Troque, veio pra ficar. Celular usado ou novo, compra, venda, acessórios, é seguro, você pode confiar. Troque, troque seu celular. Troque aplicativo, é só baixar. Troque, troque. Direto de Araguapaz, Goiás, vem aí, Leilão do Pecuarista, 29 de junho, sexta-feira, às 14 horas. Em oferta, animais de corte para cria, recria e engorda, animais filmados e no recinto. Leilão do Pecuarista, 29 de junho, sexta-feira, às 14 horas. Realização Leilo Forte e Gilmar Tatico. Transmissão Canal do Boi. 8h29, horário de Brasília, já estamos de volta. E agora você vai ficar com o Momento Fosfosal. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje vamos abordar o efeito fosfosal no confinamento e semi-confinamento. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira. E quando se fala em confinamento ou semi-confinamento, fosfosal é indispensável na adaptação de coxo do seu rebanho. Sem dúvida alguma, o melhor laboratório é o campo. Vamos conferir com quem já comprovou o efeito fosfosal. A gente faz na entrada do confinamento e também alguns bois que refugam coxo, que a gente vê que necessita, a gente tira para fora e faz novamente, faz outra dosagem. A gente vem vendo que os bois que foram usados, o ganho de peso é bem melhor, diminuiu o refúgio de coxo e vem tendo um desempenho bem melhor com o uso do fosfosal. Fosfosal, o multimineral injetável da Virbac, produto esse indicado para a melhoria do seu rebanho em momentos de alto desafio, como aqui na fazenda Sonho Verde, que utiliza no confinamento. Mas ele também é indicado na compra de animais, na entrada e saída de seca, na desmama, ou seja, em todos os momentos que há desafio. E o Fosfosal você encontra aqui, na Sênior Agropecuária, em Primavera do Leste, fone 66-3498-1253. A Sênior fica na Avenida Minas Gerais, número 20. Não perca mais tempo, meu amigo, até porque tempo na pecuária é dinheiro. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! 8h30 no horário de Brasília, vamos a São Paulo com o Walter Pulga. Tem informações do governo sobre renegociação de dívidas dos produtores. Bom dia, Pulga. Bom dia, Zaidan. Bom, vamos lembrar que isso é assunto hoje, destaque nos principais jornais brasileiros, inclusive no jornal Folha de São Paulo. Que o presidente Temer barrou aquele programa de refinanciamento das dívidas dos agricultores. O presidente Temer baixou nesta segunda-feira, dia 25, uma medida provisória que impede o governo de gastar 17 bilhões de reais com o programa de refinanciamento
das dívidas de produtores rurais, que já foi aprovado pelo Congresso Nacional. Bom, da forma como foi aprovada pelo Congresso no início deste ano, essa medida permitiria que os produtores de todo o país pudessem, na verdade, renegociar suas dívidas e quitá-las com os bancos privados. Mas o que ocorre, Zaidan, é que o Tesouro teria que arcar com uma despesa de 17 bilhões, valor considerado fora da realidade pelos técnicos do Ministério da Fazenda, né? Por isso, o presidente Temer baixou uma medida provisória autorizando, sim, a renegociação. Mas a renegociação de dívidas de produtores rurais fica restrita aos agricultores do PRONAF, aquele Programa Nacional de Agricultura Familiar, tanto do Norte como do Nordeste. Ao reduzir essa abrangência, né, da renegociação de dívidas de produtores rurais, o custo da medida caiu de 17 para 1 bilhão e 600 milhões de reais. Para esses valores, nós temos como pagar, lembrava o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida. Acima disso, não há condições para pagar. Bom, entre esses parcelamentos, refinanciamentos, estão o refis para pequenas e médias empresas e também o Fundo Rural, o programa de parcelamento daqueles débitos previdenciários para agricultores e o projeto que prevê pagamento dos precatórios. Tudo isso o governo estuda ainda mexer em outras medidas que foram aprovadas pelo Congresso e terão impacto fiscal. Então vou lembrar que além de refis para pequenas e médias empresas, o governo estuda ainda analisar e provavelmente cancelar o parcelamento do Fundo Rural, os débitos previdenciários dos agricultores e ainda precatórios. Muita mudança. Enquanto isso, lá fora, pega fogo, viu? Continua a guerra, Zaidan. É com você. Legal. Como é que está o mercado financeiro, Puga? Bom, Zaidan, muita preocupação com essa guerra comercial. Nós temos comentado aqui diariamente sobre essa guerra que já atinge o produtor brasileiro, principalmente produtor de soja. Mas ontem, para se ter uma ideia, as bolsas dos Estados Unidos fecharam em queda, todas as bolsas, com a escalada dessa guerra comercial, né? O índice Standard & Poor's, por exemplo, que é o índice de referência no mercado americano, caiu 1,37%. O índice Dow Jones, outro índice de referência para o mercado americano, né? Índice de mercado acionário, de mercado de papéis, caiu 1,33%. E a Nasdaq, aquela bolsa que reúne empresas do setor de tecnologia, recuou também. Ontem nós tivemos uma queda, veja, de mais de 2% para a Nasdaq. As questões começam a ficar cada vez mais graves, né? Os assuntos são mais graves, as notícias são negativas, né? A Europa já disse, por exemplo, que vai retalhar os Estados Unidos se eles impuserem tarifas aos automóveis europeus. A informação veio de um ministro francês, né? O presidente Trump escalou as tensões comerciais nesta sexta-feira, ameaçou atingir as importações de carros de montadoras da União Europeia com uma tarifa de 20%. Resumindo, se os Estados Unidos nos atacarem novamente com aumento de 20% nos carros, disse Bruno Le Maire, que é ministro das Finanças da França, nós também responderemos novamente. O presidente Trump postou sua ameaça no Twitter no mesmo dia em que as represálias da União Europeia entraram em vigor contra aquelas tarifas dos Estados Unidos sobre aço e alumínio europeu. Resumindo, situação cada vez mais grave em todo o mercado internacional. E a China, Zaidan, que poderia ser uma esperança para o produtor brasileiro, né? Tivemos até um leve aumento nos prêmios pagos para a soja brasileira, já começa agora a isentar a soja importada de alguns países da Ásia e também do Pacífico, né? A China decidiu que vai isentar tarifas de importações de soja de certos países da região da Ásia e também do Pacífico. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo Conselho Estatal, o gabinete chinês, né? A partir de 1º de julho, o governo chinês não irá tarifar mais a soja comprada da Índia, nem a soja da Coreia do Sul, Bangladesh, do Laos e do Sri Lanka. Atualmente a tarifa lá é de 3%. Estarão agora a partir de isentos. A decisão faz parte de uma lista mais ampla, né, de produtos de toda aquela região da Ásia e do Pacífico, que prevê cortes de tarifas aplicadas a produtos agrícolas, produtos químicos, médicos, siderúrgicos e de alumínio. É a resposta da China à guerra comercial com os Estados Unidos. Bom, e essa guerra comercial, como nós sabemos, já derrubou o preço da soja, prejudica produtores em todo o mundo. A situação é muito preocupante, Zaidan. Tão preocupante que já vai atingindo bolsas em diferentes regiões do mundo, alteração de preços de commodities, como nós alertávamos aqui.
Resumindo, até a nossa bolsa reagiu timidamente, subiu ontem 0,44%, não chegou aos 71 mil pontos, ficou na faixa de 70.900 pontos. O dólar, com a atuação do Banco Central, caiu 0,14%, fechou na faixa de 3,77 mais 70, ou seja, o mercado se acomoda agora numa nova situação com essa guerra comercial. O presidente Donald Trump realmente balançou os alicerces da economia mundial com essas decisões tomou em relação à Europa, em relação à China e até os seus parceiros, vamos lembrar, Canadá e México. É esperar para conferir o desdobramento daqui para frente, Zaidan. É com você. Valeu, obrigado, Pulga. Bom dia. Você fica agora com o quadro De Olho na Fazenda. É o De Olho na Fazenda Tabapuã da G. Nós vamos dar continuidade nesses trabalhos. Vendas a preços fixos, dá? Com certeza tempo suficiente para você fazer um bom investimento em tempo certo. Por que não? Adriano Dival é quem comanda os trabalhos. Muito bom dia para você, Adriano. Bom dia a você, Juliana Casanato, bom dia ao Zaidan, bom dia aos amigos de todo o Brasil que estão vendo o Bom Dia Produtor e nos acompanhando aqui pelo Canal do Boi. Falamos ao vivo aqui do Tabapuã da G, em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos na fazenda G05, ofertando ao mercado, apresentando ao mercado o trabalho que é feito aqui. Aqui se faz integração lavoura-pecuária, aqui se faz um trabalho muito eficiente. Essa palavra é a palavra de ordem aqui no Tabapuã da G, principalmente nesse módulo que é o G05. Então você, meu amigo de todo o Brasil, terá a oportunidade de acompanhar no decorrer desta semana. Começamos ontem, já vendemos praticamente 30% dos touros que nós tínhamos para ser comercializados. Hoje nós vamos vender um pouco de fêmeas, também foi difícil tirar do João Trivelato. A G, o pessoal resistente um pouco quanto à venda de fêmeas, o combinado era touros, mas nós conseguimos e vamos mostrar hoje no início da tarde, no final da tarde, no início da noite, alguns animais, algumas fêmeas, algumas prens e algumas que você pode fazer o acasalamento do seu jeito. E nós temos muitas consultas, né? Pessoal ligando, acessando o site da Connect Leilões, meu amigo Silvestre Marinho é quem está responsável pela essa comercialização. E nós estamos também recebendo vários convidados, que inclusive é um dos vendedores. Hoje nós teremos, desde ontem, essa semana toda, nós teremos o Tabapuã da G, nós temos a Água Milagrosa, que é base para esse plantel aqui também, e nós teremos o Tabapuã TTL também, que estarão ofertando os seus animais. Paulo Camargo, o Paulinho da Água Milagrosa, está aqui ao meu lado, vai trazer também a sua saudação, cumprimentar os amigos de casa e, lógico, falar dessa qualidade dos animais que estão sendo ofertados aqui. Paulinho, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, Adriana. E aí, é bom estar aqui no nosso canal, né? Tá firme aqui, né? Acordando cedo. É isso aí. Para mostrar o que a gente tem de bom aqui, ofertado pelo Tabapuã da G, pela Água Milagrosa, pelo TTL. E é muito bom esse processo, essa forma de comercialização, essa nova forma, vamos dizer. Faz a gente acordar cedo, dormir tarde, acordar cedo, mas o maior prazer de fazer o que a gente gosta, que é poder ofertar o Tabapuã que a gente seleciona, né? Então é muito bom, é bom pra gente, é gostoso demais. Bom dia a todos. Muito bem, traz o lote 13, pode colocar na tela para mim, por favor. E eu quero aproveitar que o Paulinho vai comentando, ele que vai nos dando aula de Tabapuã, mostrando para nós o melhor do Tabapuã, extraindo e apresentando ao mercado. Lembrando mais uma vez que nós estamos trabalhando desde ontem em 30 parcelas, né? Nós temos 3 parcelas duplas e as restantes vencíveis, as demais vencíveis a cada 30 dias. Outro detalhe importante, o frete é free. Esse lote 13 ele está à venda por R$ 220. E outro detalhe também que temos que chamar a atenção, Paulinho, que foi muito destacado ontem, lembrando que os animais estão no regime de pasto, eles estão a campo, pasto, mas eu chamo a atenção dos amigos. Todo dia a gente vê esses animais, eles estão alocados no piquete aqui ao nosso lado. Esses animais estão bem melhores aqui do que no vídeo, né? Então, realmente, você vai chegar em casa, você vai ter uma grata surpresa quando esses animais desembarcarem aí na sua propriedade. Adriano, esse é o propósito deste tipo de leilão, né? Desse tipo de oferta, né? Não podemos nem chamar de leilão, porque não tem disputa de preço. Tem disputa de preferência. Então, a pessoa que tem intenção, que quer comprar um animal, ele tem a disputa da preferência. Eu ligo antes que você para mim poder ficar com esse animal. O que acontece? Nós estamos procurando fazer isso. Por quê? Porque é a realidade brasileira. Nós estamos trabalhando animais rústicos, a pasto, nas condições de pasto. Quer dizer, esse aqui é um leilão extremamente verdadeiro, né? Que é para a pessoa poder pegar seu animal, levar para o seu pasto,
A tendência dele é ter o ganho compensatório agora na estação de monta. E o animal não, que nem aquele velho ditado que eu falei ontem, né? Cavalo gordo sempre tá bonito. É, né? verdade, é verdade. Que bonito, tá gordo. Não, aqui é bonito e bom. Bonito e bom. Então é só você analisar o animal. As pessoas que gostam de gado, que conhecem gado, conseguem muito bem analisar as qualidades de um animal desse padrão, né? Ele olha o comprimento, ele olha o comprimento de garupa, ele olha o umbigo, a parte de testículo, a parte funcional do animal, a parte de aprumos do animal. Você vê o animal andando naturalmente, tranquilo, caminhando, um bom arqueamento de costela, uma boa caracterização racial. Tá aí, um garrote que está com 20 meses, com 420 quilos. Ó, traz para mim o lote 17. Pode colocar na tela para mim, por favor, o lote 17. Ele é um filho do majestoso que é viúvo, a R$ 220 na parcela também, né? Outro touro que vem por conta do Tabapuã da G. Eu estou mostrando esses animais. Nós temos animais em 3 patamares de preço. Nós temos animais em 220, 270 e R$ 300 na parcela. Parcelas fixas, como o Paulinho já destacou também. Então você tem uma facilidade na hora de fazer o seu investimento e vai receber em casa. O frete facilitado, Paulinho. Além do frete facilitado, essa questão de valores também facilitaram, né? Que são em 30 parcelas. Então é uma forma muito justa de apresentar os animais e de poder ofertar esse tipo de animal. Aí, mais um animal com 20 meses, com 472 quilos, né? 16 para 17 arroba. Tá aí, bom de barbela, bom de umbigo, animal comprido, bastante costela. Filho do majestoso, que é viúvo na Bupitanga, que é um acasalamento bem tradicional nosso. É um animal de fívio majestoso, né? Com vaca folengo que vai a Tarolo. Que ontem, se eu não me engano, o José Miranda... Isso. Comprou bastantes filhos do Tarolo, Comprou, né? filhos do Tarolo, fez o investimento em filhos do Tarolo. Agora eu vou mostrar o lote 40, se tiver no jeito pode colocar na tela para mim. O lote 40, ele é genética do viúvo, numa vaca iluminismo. Nós falamos muito dessa. Agora vamos mostrar alguns animais da Água Milagrosa. Essa participação nossa pela manhã aqui dentro do Bom Dia Produtor, o nosso tempo é um pouco mais limitado e eu quero aproveitar o máximo para mostrar maior quantidade de animais. Então tá aí um touro em R$ 220 na parcela também. Pode colocar na tela para nós, por favor, o lote 40. Esse é da Água Milagrosa. Perfeito. Nós estamos mostrando aí os animais de preço, vamos dizer, num custo-benefício excepcional, né? Que a parcela de 220 é uma bateria de animais a R$ 220. Esse daí é um filho do irado numa vaca iluminismo. Um animal extremamente comprido, garupa comprida, no estado corpóreo, como eu acabei de falar para vocês, um animal extremamente a pasto, pesando 622 quilos. Prepara para mim o 44. Se tiver no jeito o 44, pode mostrar também. Eu vou mostrar o 44 da Água Milagrosa e depois o 47. Pode colocar o 44 na tela e prepara o 47. São dois touros que eu quero mostrar no valor de R$ 220 na parcela. Os dois que vêm na sequência por conta da Água Milagrosa. Depois, se der tempo, eu vou mostrar alguns de 270. Para quem está nos acompanhando em casa, e aí já reforçando o convite, você vai acessando o site da Conect Leilões, porque essa venda ela continua. Essa venda ela é permanente no decorrer desta semana. É a Semana Tabapuã da G, é a Semana do Tabapuã que nós estamos apresentando aqui dentro da programação do SBA, tanto pelo Canal do Boi quanto pelo Agrocanal. Então nós temos animais de 220, 270, 300 reais, mas aí eu reforço o convite. Quem está passando por São Gabriel, dá uma passadinha aqui, está muito bem sinalizado ali na rodovia, na BR-163, você vai ver as placas indicando aonde você passou São Gabriel do lado esquerdo, você pode entrar, tem entrada ali, você vem rapidinho, a estrada é boa, o acesso é facilitado, você vem aqui tomar uma água com a gente, um café, uma tubaína gelada e, lógico, fazer um investimento em reprodutores que vão fazer a diferença no seu plantel. Outro touro da Água Milagrosa, Paulinho. Pois é, um filho do Ateneu com viúvo, também um acasalamento clássico, um garrotinho aí que está com 480 quilos, ele tem 32 de CE, e esse acasalamento do Ateneu com viúvo, que é numeral com a linhagem farofeiro, é um acasalamento bastante clássico. A gente tem vários filhos dessa linhagem, aí pelo Brasil todo, inclusive animais que têm essa linhagem, como o radiado, como o irado, como o candado, são animais que são de centrais, participaram de provas como o Penat, né? E tá aí, além de grandes campeonatos, tem a parte funcional.
Lote 47, para finalizarmos essa bateria de 220, e aí nós vamos entrar numa bateria de 270. Pode colocar o lote 47, um filho do Ateneu para mim, por favor, em R$220 de parcela. E aí aquilo que nós estamos dizendo, você quer escolher um animal, você pode escolher pela pigmentação, a qualidade é a mesma, né? Esse é um pouco mais prateado, um touro a pasto, um filho do Ateneu. Como se diz, né? A pelagem do Tabapuã, ela vai de branco a cinza e suas nuances, né? Então tem pessoas que preferem um animal um pouco mais pigmentado, outro um pouco menos mais branco, mais claro, né? Agora, o mais importante, são todos animais com testículo bem corrigido, ou com umbigo bem corrigido, testículo de bom tamanho, bom de barbela, bom de comprimento de garupa e no estado a pasto. Maravilha. O lote 56 está no jeito? Deixa eu mostrar também uns do TTL. Se tiver no jeito aí, o lote 56 de 220 também, do Paulo Lemos, se der, pode colocar na tela para mim, por favor, o lote 56, né? O lote 56, se tiver no jeito... o lote 56 isso. Aí, ó, um filho do Astro, que vem a protetor, vai a raio, com vaca viúvo, e na linha baixa é caviar, que é cedeiro, uma linhagem muito boa de habilidade materna, um garrote bastante novo, 22 meses, 500 quilos, você vê, isso é um padrão, 3 criatórios diferentes. E é um padrão, isso, bem lembrado, Tabapuã. 3 criatórios diferentes, animais muito igualados. Lote 57, agora vamos entrar numa bateria de 270. Deixa eu mostrar o lote, já que eu estou no 56, pode colocar o 57, vem por conta do Tabapuã TTL, do Paulo Lemos, a R$270 de parcela. Pode colocar na tela para nós, por favor, né? Como é que está nosso tempo? Vai regulando, controlando o tempo aí, para a gente saber como é que está nosso tempo. R$270 na parcela, o lote 57, né? Se deixar, nós vamos falando aqui a manhã toda mostrando esses animais, porque é fácil mostrar, é fácil falar do Tabapuã, porque são animais consagrados e que realmente têm expressado tudo isso que nós estamos mostrando, você está vendo na tela, nos criatórios que têm feito investimento, né, Paulinho? Quem compra tem um alto índice de recompra. Não, sem dúvida, quer dizer, o Tabapuã é uma raça que vem se desenvolvendo, vem crescendo cada dia mais, e ela está hoje, vamos dizer, a segunda raça que mais registra perante a BCZ. Certo. Ah, Paulo, mas por que isso é bacana? Por que isso é importante? Isso mostra a qualidade. Hoje a gente está numa pecuária de qualidade, nós não podemos brincar com isso, né? As margens de lucro estão muito apertadas, né? Então se a gente não tiver animais de qualidade, fazer isso muito bem feito, a pessoa não aguenta ficar na pecuária. É verdade. Então a pecuária precisa disso, precisa de bons reprodutores, precisa de animais muito eficientes. Eficiência, né? A palavra de ordem, né, Paulinho? É isso mesmo. Traz o 55 para mim. Deixa eu mostrar mais um do Paulo Lemos. O 55 pode colocar na tela em R$270 de parcela também. Pode apresentar para os amigos de todo o Brasil. Ele já aparece, está na tela. Todos os animais muito padronizados, porque todos eles estão a campo, estão a pasto. Nós estamos entrando no período seco do ano, ou seja, há uma escassez de oferta de alimento, apesar de ser pastos bem adubados, bem produzidos, mas você precisa, obviamente, tem uma escassez de alimento nessa época do ano, né, Paulinho? Nós vamos tendendo aí, já pegamos um período mais frio, o capim tem tendência a secar mais rápido. E todo mundo que é pecuarista sabe que é a época de junho, julho, agosto, né? Então todo mundo sabe que nós já entramos num período nosso de seca, mais um período que a gente procura trabalhar animais eficientes, muito produtivos e animais que tenham condições de se reproduzir. A hora que chegar as águas, eles vão entrar num estado sensacional. E você vê aí, um animal de 22 meses, muito bom de racial, um animal comprido, garupa bonita, bom de costela, e um animal jovem, porém jovem, já testado, com andrológico positivo, com toda a garantia, não só da TTL, do Paulo Lemos, mas como da Água Milagrosa e do Tabapuã da G. Falando em Água Milagrosa, traz o 45. Deixa eu mostrar alguns lotes da Água Milagrosa de R$270 na parcela. Pode colocar na tela para mim o lote 45, por favor, um filho do Candado. Ontem nós tivemos uma procura muito expressiva por filhos do Candado, vendemos filhos do Candado, vendemos filhos do Pastor das Três Montanhas, enfim. Então esse lote 45 da Água Milagrosa a R$270 na parcela está na tela. É isso aí, o Candado foi hoje, contando uma história desse animal, que ele já foi, além de ser campeão bezerro, ser campeão touro sênior, ser campeão júnior maior e etc., os prêmios todos, vem o prêmio mais importante, que é o prêmio Progênie de Pai Adulto da Exposebu 2018. Quer dizer, isso é a consagração de um touro, mostrar que ele produz e produz bem. E para reforçar a consagração dele ainda, o que veio? A progênie jovem de pai é filho do Radiado, que é um filho do Candado. Você vê o que é consistência genética. É tanto da pista quanto no pasto, né, Adriano? Exatamente. Coloca o 12 para mim, do Tabapuã da G, para finalizarmos essa bateria aqui. Não sei quanto tempo nós temos lá. Para finalizarmos, coloca o 12, pode pôr o 12 na tela. É um filho do Tarolo.
R$ de parcela, um garrote com 20 meses do Tabapuã da G. E prepara para nós finalizarmos então com outro filho do Tarolo, que é o lote 4, em R$ 270 na parcela também. O 12 já está na tela. Né? O 12 já está na tela, lembrando e reforçando mais uma vez que nós teremos outras, apareceu aí, ó, outras participações, profundo esse garrote, hein? Não, interessante, o garrote é sensacional, é um garrote muito profundo, bom de barbela, bom de racial, e um animal que está com 20 meses, com 512 quilos. Está aí demonstrando toda a precocidade. Por que a gente desmama pesado? Que a gente chega mais cedo ao ponto de abate. Com 20 meses, está pronto. Exatamente. Era só dar o acabamento, que nem fala, Só né, acabamento, Breno? exato. Só o acabamento, só dar uma lapidada. E é aquele que eu sempre digo, né? Onde cabe carne, cabe lucro, meu amigo. R$ 270, o lote 12. Coloca o 4 na tela para finalizarmos, então, a nossa apresentação. O 4 vem por conta do Tabapuã da G também, a R$ 270 na parcela. É outro filho do Tarolo. Daqui a pouco nós vamos voltar dentro das nossas agendas, nós vamos voltar dentro do boletim de leilões também, pelo Agrocanal. Nós temos um dia muito produtivo, a exemplo de ontem, que foi o primeiro dia e realmente nós começamos com o pé direito, né, Paulinho? Pois é, Adriano. Estamos aí, a semana do Tabapuã. Estaremos a semana inteira com vocês. Pode analisar os animais. O preço é fixo. Vocês têm tempo de escolher tanto aqui na telinha do SBA, como também tem tempo de entrar lá no site da Connect Leilões, olhar os vídeos. E estamos aqui à disposição, né, Adriano? Estamos à disposição. É uma grande oportunidade. É verdade, estamos aqui para isso. Se você quiser consultar, tem o Paulinho da Água Milagrosa aqui. Se você quiser consultar o João Trivelato do Tabapuã da G, quiser consultar o pessoal Paulo Lemos do TTL, Silvestre Marinho da Connect Leilões, pode acessar o endereço eletrônico da Connect Leilões, do jeito que está aí no canto inferior do seu vídeo, lado esquerdo, né? Com 2 N's, Connect Leilões, tem todos os vídeos. Os animais que foram vendidos estão com o carimbo de vendidos, obviamente. Os que ainda não foram vendidos, você pode fazer o seu investimento. Lembrando que hoje, no início da noite, nós vamos apresentar algumas fêmeas. Tivemos consultas ontem, isso mesmo, porque foi mais de 2, 3 pessoas querendo saber, mais de 3 pessoas querendo saber a respeito das fêmeas. E quando falamos que colocaríamos fêmeas à venda hoje, aí todo mundo quer saber. Não, peraí, eu quero ver. Hoje, no início da noite, nós vamos mostrar essas fêmeas e vamos continuar mostrando os reprodutores também. E tá acabando, viu, pessoal? Tá acabando, Paulinho. É isso aí. A gente até não gostaria que acabasse, não, né? É verdade. Pudesse passar o ano inteiro, inclusive vendendo o dia todo. Mas a gente fica satisfeito com essa preferência, né, Adriano? Essa boa receptividade que a gente tem do pessoal que compra Tabapuã, desse bom trabalho do SBA, desse bom trabalho da Connect Leilões. Quer dizer, hoje nós trabalhamos em união, né? Em união, exatamente. Valeu, Paulinho. Um abraço a você. Juliana, muito obrigado pelo espaço. Ótima terça-feira, bom trabalho para você e para o Zaidan e para toda a equipe do Bom Dia Produtor. Obrigada, a gente que agradece muito vocês, até a próxima participação. E nós vamos agora para um intervalo comercial com imagens do nosso telespectador Aparecido Pellegrini, que é de Deodápolis, aqui do Mato Grosso do Sul. Ele nos mandou pelo WhatsApp aí do Bom Dia a imagem da cavalgada em Ipesal, distrito de Angélica, e também ali da sua propriedade. Obrigada, viu, Aparecido, pela sua participação. Mande um grande abraço a todos aí da região de Deodápolis. A gente volta daqui a pouquinho, viu? Não saia daí. E no dia 8 de julho, pelo Agrocanal, você vai acompanhar o segundo leilão Nelore Magna da Origem. Por isso, nós vamos até Sinop, nos estúdios da Ricardo Nicolau Leilões, conversar com toda a equipe, especialmente com Arnaldo Campos, que é quem traz os detalhes desse grande evento do próximo dia 8. Muito bom dia para você, Arnaldo. Bem-vindo. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Pois é, Juliana, esse evento acontece na Origem, como você disse, na Fazenda Magda. E a Fazenda Magda está localizada ali próximo a Carlinda, ali mais ao norte do estado de Mato Grosso, naquela região de Alta Floresta. É a segunda edição, a primeira edição foi coroada de muito sucesso e nessa segunda edição a gente vai seguir o mesmo protocolo. Café da manhã, 7 horas, entre 7 e 8 da manhã, logo depois visita aos animais, como se fosse um dia de campo, visitar o trabalho da Fazenda Magda. Teremos também 2 palestras ali antes um pouco do horário do almoço. Ao meio-dia serviremos o nosso almoço e às 13 horas, horário de Mato Grosso, 14 horas, horário de Brasília, nós entraremos ao vivo pelo Agrocanal com a bateria de 70 reprodutores entre Nelore Mocho, Nelore Padrão e também 20 fêmeas PO prenhes
todas com registro definitivo, e mais 2.000 animais de corte para cria, recria e engorda. Portanto, é um leilãozaço, toda a região espera muito esse momento. E eu quero mostrar algum dos reprodutores. Vamos colocar na tela o 1644, que é o lote 20 do nosso leilão, um reprodutor mocho que se destaca com 31 meses de idade, 41 de CE, 790 quilos. Nós estamos falando de um garrote com 31 meses de idade, que não tem 3 anos ainda, e já com 790 quilos, e ele está enxuto ainda, você vê que ele caminha com muita tranquilidade, né? Mocho, carequinha, comprido, você vê que é um garrote muito bem conformado, cupim muito bem colocado, aprumos no lugar, umbigo muito bem corrigido, com registro definitivo. Eu gostaria de salientar aos amigos que toda a torada com registro definitivo, com avaliação pelo PMGZ e com avaliação de carcaça, portanto uma oferta impressionante de reprodutores de muita qualidade. Vamos mostrar agora o 1731. Olha o 1731, um garrote mais jovem ainda, com 30 meses de idade, com 41 de CE, top 2% no PMGZ, um filho do Donato, numa vaca Nulcar, né? A Nulcar é grande, portanto um garrote, esse garrote impressiona muito também pelo volume de carcaça, e ele tem um adendo a mais, ele possui o certificado de superioridade genética emitido pela BCZ. Você pode ver ali do lado direito aquela marca na perna dele ali, é uma marca que a BCZ está usando agora para os animais superiores. É um animal realmente diferente, um filho do Donato. Donato vem produzindo super bem, tanto macho quanto fêmeas, e é um animal diferenciado esse garrote. Vamos mostrar agora, Vitor, o 1615. O 1615 com 31 meses, 40 de CE, top 8% no PMGZ, um filho do Jamanta. Jamanta agora na GWR. Essa GWR é uma das doadoras lá mais consagradas do Nelore Magda. Essa vaca tem mais de 50 filhos já registrados na BCZ. Tá aí mais um touraço, filho do Jamanta da Mundo Novo. Jamanta que vem produzindo super bem. E olha, um Jamanta com essa garupa corrigida, com essa pelagem, com registro definitivo, 8% na BCZ, 750 quilos, não é fácil de encontrar não. Não é fácil de encontrar não, tem que andar muito para encontrar. Esse é touro para repassar plantel PO, pode ter certeza disso. Vamos ao 1784, mais um filho do Jamanta. Esse touro, a gente acredita que o Evandro vai liberar para entrar no leilão, mas a gente já está mostrando ele, é o xodó dele, está no piquete da porta de casa ali. Mais um filho do Jamanta agora em vaca Nulcar novamente, então, portanto, Nulcar é grande, um garrote que impressiona, né? 28 meses de idade, 37 de CE, ele é 4% no PMGZ e ele pesa 810 quilos, 810 quilos aos 28 meses de idade. A gente fala muito em Nelore moderno, a gente fala muito uma carcaça moderna, num gado mais perto do chão, com raça, com avaliação. É isso aí que a gente busca. É um garrote raçudo, muito bem avaliado, com muita carne, com profundidade de costela, com arqueamento de costela, com aprumos perfeitos, com um garrote com 28 meses, com 810 quilos e caminha tranquilamente, não tem nenhum senão de aprumo. Garrote realmente extraordinário, esse para repassar plantel PO, sem dúvida nenhuma. Vamos fechar com o 1823. O 1823 é um filho do Jaguar. O Jaguar é um touro de repasse lá do Evandro, e é um irmão próprio do Triunfo do Zé Humberto Vilela. Portanto, eu comentava com o Evandro ontem, esse é um modelo de carcaça que a pecuária moderna brasileira busca. Olha o modelo de carcaça que nós temos nesse garrote. Ele é um tanque, né? 25 meses de idade, 38 de CE, top 5% no PMGZ, 710 quilos de peso médio. É um garrote, se o outro era moderno, esse é super moderno. Esse é o Nelore que nós estamos buscando, é o Nelore produtivo, o Nelore perto do chão, o Nelore com muita carne. E o Jaguar realmente vem produzindo
extremamente bem, um touro realmente maravilhoso para repassar qualquer plantel PO dos mais exigentes do país, né? Parabéns, Magda, parabéns, Evandro. Coloca para mim, Vitor, aquelas imagens gerais agora, para o pessoal de casa ter uma ideia das baterias de touros que nós temos lá. Tá aí as imagens que a gente tem dos lotes na hora da filmagem, os lotes totais dos touros, né? Tudo junto ali, a equipe da Fazenda Magda trabalhando, fazenda muito bem organizada, um recinto novo, está sendo construído lá, moderno, para receber todo mundo esse ano com mais conforto ainda, com mais tranquilidade ainda. Bom, lembrando a todos então, você está com as imagens aí, nosso encontro na Fazenda Magda no dia 8 de julho. 8 de julho com a transmissão do Agrocanal. Mais informações sobre esse evento e sobre os demais eventos e as novidades aqui da Ricardo Nicolau Leilões, entre no site www.ricardonicolaoleilões.com.br ou ligue aqui no 66-3532-0077 e a gente vai informando você sobre os nossos trabalhos aí, tá bom? Juliana, bom dia, bom trabalho a vocês. Obrigada e parabéns pelo cenário novo, viu? Não tem como não comentar, ficou lindíssimo, viu? Obrigada mesmo, um grande abraço, bom trabalho a todos. Eu sei que vocês retornam ainda hoje dentro das nossas agendas de leilões. É com vocês, Zaidan. Muito obrigado, Juliana. E eu estou aqui com a outra Juliana, com Parim. Daqui a pouco, meio-dia, ela e o Fabiano apresentam o Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Tudo bem, Ju? Tudo bom, Zaidan? Bom dia. Bom dia. O que nós vamos ver hoje? O Agricultura hoje, Zaidan, vai trazer um destaque especial para o trigo. As lavouras de trigo estão ainda em fase de plantio na região sul do país e o grande destaque vai ser para o estado do Paraná, Zaidan, que é o maior produtor do cereal aqui no Brasil. A gente vai fazer uma entrevista ao vivo pela internet com um representante da Biotrigo Genética, que é uma empresa que fornece tecnologia para o setor tritícola. E ele vai trazer em destaque a situação do Paraná em especial. O que aconteceu por lá? Houve um período longo de estiagem durante a fase inicial de semeadura, né? Faltou chuva, muito produtor plantou trigo no pó e isso trouxe muita preocupação. A situação atual das lavouras não é uma uniformidade, né, nas lavouras. Ele vai comentar a respeito do que precisa ser feito agora para o produtor garantir um melhor rendimento na sua área plantada. Legal. Hoje, terça, né? Não temos relatórios. A Agricultura BR traz os destaques do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que na terça-feira tem, na verdade, na segunda-feira apresenta o andamento das lavouras por lá, andamento do plantio. Então, como o relatório sai um pouquinho depois do programa, a gente traz os destaques no dia seguinte, no caso hoje. Então, a gente deve trazer aí a situação das lavouras de soja nos Estados Unidos, que estão andando muito bem, né? O desenvolvimento por lá está bom, inclusive um dos fatores que pressiona as cotações em Chicago. Obrigado, Ju. Obrigada, bom Zaidan. programa. Até mais. Daqui a pouco, meio-dia, aqui no Canal do Boi. São 9h05, volto com você, Juliana Casanato. A alta dos preços da carne bovina tem afetado o mercado varejista na última semana e, com isso, a oferta de produto diminui. As informações você vai acompanhar agora na reportagem de Caio Rodrigues. Os estoques de carne bovina dos açougues e supermercados, embora não tenham chegado ao desabastecimento, registrava falta de alguns cortes, especialmente de traseiro, principalmente nesta época do mês, em que a demanda deste produto tende a crescer. Ainda assim, a alta em algumas regiões de 0,4% nos preços da carne bovina no varejo na última semana ficou abaixo da registrada no frigorífico, o que reduziu a margem dos varejistas. Atualmente, a diferença entre o preço de compra e o de venda dos cortes na ponta final da cadeia está em 65,9% em média, a menor registrada no ano. Caio Rodrigues para o SBA. O Bom Dia Produtor de hoje fica por aqui. Muito obrigado, foi muito bom ter você conosco aqui nesta manhã. Nós voltaremos amanhã, 7 horas, no horário de Brasília. Tchau, Ju. Tchau, Zaidan. Até amanhã, então. Daqui a pouco também as nossas agendas de leilões e você, é claro, o nosso convidado especial. E fique agora com o Agromotor Brasil. Até já. Até amanhã.
Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.